Oi, pessoal, tudo beleza aí com vocês? Bom, hoje nós vamos para nossa aula de história, tá? E nós vamos dar continuidade na apostila 4 do ano passado, tá bom? E nós vamos partir aqui da página 7 e vamos até a página 15, tá bom? Pro, você tá passando muitas páginas, Pro, é muita lição. Pessoal, quinto ano tem bastante matéria, tá bom? E a gente precisa começar a apostila número 1 do quinto ano, tá bom? Que vai ter conteúdos que vão voltar a conteúdos dessa apostila que a gente tá, do número 4, mas, como eu expliquei, esta semana e a próxima semana, essa é a semana 3, e na semana 4, nós continuaremos com a apostila, tá bom? Número 4, tá? Então, vamos aqui começar. Nós havíamos parado aqui para iniciar a página 7, que é uma página de atividade, tá? Então, a gente vem aqui. Leia esta reprodução de uma xilogravura em que o artista José F. Borges representou uma família de imigrantes. Em seguida, responda as questões. Então, ele retrata aqui, nessa xilogravura, nessa gravura aqui, né, os retirantes, as pessoas saindo do Nordeste, da seca, né, para tentar uma vida melhor na cidade grande, né? Então, vocês podem perceber que vem aqui o pai, né, na frente, a mãe, com o bebê no colo. Vem as crianças ainda em cima aqui, do cavalo. E aqui, ó, eles ainda levam até o cachorrinho junto, para não deixar para trás, né? E eles vão tentar uma vida melhor numa cidade grande. Então, aqui, ó, nós temos, ó, por quais motivos as pessoas representadas estariam migrando? Primeiro, a gente precisa lembrar qual é a diferença de migrante e de imigrante, tá? Bom, imigrante é quando a pessoa sai do país onde ela mora, onde ela vive, e vai para outro país, tá? Aí ela é imigrante. Quando ela sai de uma cidade ou de um estado dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil, quando a pessoa sai, a família sai de uma cidade ou de um estado e vai para outro estado dentro do próprio país, é chamado de migrante. Então, olha lá. Por quais motivos as pessoas representadas estariam migrando? Por quais motivos eles estariam saindo da onde eles moram para ir para outro lugar? Se nós voltarmos um pouquinho atrás ali, ó, nós vamos ver aqui os migrantes brasileiros. E aqui, nessa parte da apostila, ela está explicando, tá? Que essas pessoas, elas, olha só, olha, com a industrialização de cidades na região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, moradores de outras partes do Brasil se mudaram para esses locais em busca de melhores condições de vida. Foi o que eu estava falando para vocês quando a gente estava vendo lá a figura, tá? Então, eles vinham procurando uma melhor condição de vida, uma chance de um trabalho melhor, tá? Uma moradia melhor, tá bom?
E aí vocês vêm aqui e vão escrever aí os motivos pelos quais as pessoas saíam dos seus lugares onde viviam, das suas cidades, para ir para outro lugar, né? Os motivos que faziam eles irem para outro lugar, tá bom? Letra B. De qual local estariam saindo essas pessoas aqui da figura? De qual lugar elas estariam saindo? Do campo ou da cidade? Tá? O que vocês acham? Elas estão saindo do campo ou da cidade? Aí vocês vão escolher e fazer o xizinho no quadradinho, tá? Letra C. Com base no que você estudou, para que local as pessoas representadas estariam se mudando? Então, para qual lugar as pessoas estariam indo? Para o campo ou para a cidade? Tá? Então, vamos lá. Cite elementos da imagem que justifiquem a resposta dada à questão B. Então, a questão B é: de qual local estariam saindo? Se você colocou campo, por quê? E o que tem aqui nessa figura que faz a gente pensar que eles estão saindo do campo? O quê? A paisagem, olha, paisagem seca, ó, uma árvore seca aqui atrás. Dá a impressão de que eles são bem, assim, humildes, né? Porque eles estão vindo com o cavalo, as crianças em cima do cavalo, né? As árvores secas, o cactus aqui. Então, cite elementos da imagem que justifiquem a resposta dada à questão B, tá? 2. Aqui, então, página 7, né? Página 8. Você estudou que as cidades brasileiras são habitadas por pessoas de diversas regiões do país e do mundo. O cantor e compositor Chico Buarque, de Holanda, escreveu uma letra de uma música sobre as origens da própria família. Leia um trecho desse texto. Então, esse texto aqui é uma música do Chico Buarque e o nome é Para Todos. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. Tá? Essa música do Chico Buarque é muito bonita. Então, olha só, letra A. E na sua família existem imigrantes? Na sua família existem pessoas que vieram de outros lugares? Aí você vai colocar aqui, sim ou não, né? Letra B. Tente recriar os versos dessa letra da música de acordo com as suas origens. Então, aqui ele fala, olha, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Ele está falando de onde eram as pessoas, de que lugar, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. Então, aqui, na letra B, está pedindo para você escrever a letra da música do Chico Buarque, mas falando de você, da sua família. Então, você vai escrever no seu caderno, porque aqui não cabe, né? O meu pai era, aí você vai colocar o que o seu pai era, se ele era paulista, se ele era mineiro, se ele era baiano, se ele era pernambucano, se ele era cearense, da onde que ele veio, né? O seu avô, o meu avô
o quê? Ele era o quê? Aí você vai colocar. Meu bisavô, professora, mas eu não vou lembrar disso. Você vai perguntar para o seu pai e para sua mãe se eles lembram, tá? E aí você vai escrevendo a letra da música, tá bom? Conforme a sua família, tá? Ah, professora, mas na minha família não tem ninguém que veio de outro lugar. Então tudo bem. Não precisa, né, escrever essa parte. Bom, aí nós temos uma pesquisa aqui, olha. Faça uma pesquisa sobre a presença de imigrantes na cidade onde você mora. Com o auxílio de um adulto, escreva no caderno algumas informações sobre esses grupos de pessoas. Por exemplo, de onde vieram, os motivos da mudança, as influências culturais trazidas por eles. Em sala, compartilhe o resultado de sua pesquisa com a turma, tá? Então, aqui em Poá, ou na cidade onde você mora, existem migrantes, existem pessoas que vieram de outros lugares. Aí você vai ter que pesquisar aí, pensar um pouco aí, tá? Eu sei que em Poá tem bastante imigrante, né? Principalmente as pessoas que vieram da China, né? Da Coreia. Tem bastante imigrantes. Mas migrantes, será que tem? Essa é a página 8. Página 9. Modernização dos meios de transporte urbanos. Então vamos lá. Com o estabelecimento das indústrias nas cidades, os meios e as vias de transporte também passaram por modificações. Até então, as estradas de ferro eram o principal meio de transporte de passageiros e de cargas, como o café, que era transportado do interior até as cidades portuárias. A partir dos anos de 1950, rodovias começaram a ser construídas, interligando todas as regiões do país. E com isso, a circulação de automóveis aumentou. Atualmente, as rodovias são a principal via de transporte do Brasil e os caminhões são o meio mais utilizado no transporte de mercadorias, tá? Isso foi um progresso, sim, para o país, mas também isso encareceu, tornou as coisas um pouco mais caras, né? Porque o transporte pela ferrovia era mais barato, né? Porque um trem ele carregava de uma vez só muita mercadoria, muita mercadoria. Hoje em dia, o meio de transporte mais usado são os caminhões nas estradas, né? E entra tudo que é gasto, né? Combustível, manutenção do caminhão, a manutenção das estradas, tudo isso faz com que o preço das coisas fiquem mais caros, tá? Então, o progresso foi bom, mas, por um outro lado, trouxe uma dificuldade com relação ao preço das mercadorias, porque ficam mais caras, tá? Com a modernização das cidades e a construção de rodovias, muitas pessoas passaram a utilizar o carro particular, como meio de transporte. Nessa época foi iniciada a fabricação de automóveis em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Olha, um outro tipo aí, uma outra parte do progresso, né? Começou a indústria de automóveis em São Paulo. Porém, isso também causa alguns problemas para
o meio ambiente, né? A poluição, o número excessivo de carros nas ruas, o trânsito, os acidentes, né? Então, vocês perceberam que o progresso, ele sempre tem uma parte que é boa, mas também tem uma parte que não é tão boa, tá? Olha só, novos aeroportos foram construídos e outros modernizados, o que facilitou o transporte de mercadorias e viagens para outros países. Então, aí começou também o desenvolvimento da parte do transporte aéreo, tá? No Brasil. Muitas rotas aéreas foram criadas para ligar cidades de diferentes regiões do Brasil. Olha o avião como era antigamente, ó, um avião pequeno, né? Hoje são enormes, né? São gigantes os aviões, né? Antigamente, naquela época, isso daqui era um grande progresso, ó. Foi um grande progresso isso aqui, tá? Só que, como eu falei, tinha a parte boa e também tinha a parte que não era tão boa assim, né? Página 10. Breve história dos meios de transporte. Vamos lá. Os meios de transporte foram inventados há milhares de anos. Com o decorrer do tempo, muitos deles sofreram modificações ou foram substituídos por novas tecnologias. Veja a seguir imagens de alguns meios de transportes aquáticos, terrestres e aéreos, utilizados em diferentes momentos da nossa história, tá? Então, nós temos aqui, olha, esse tipo de transporte aqui, ó, tá? Olha só, um barco bem grande, tá? Mas é de madeira, tem remos, não tem motor, né? E aqui ao lado, nós já temos um navio, né? Bem diferente desse daqui, né? Um navio bem grande. Mas esse navio aí, ele teve uma história bem triste. Vamos ver aqui primeiro embaixo desta foto aqui. Para defender o território, os antigos gregos construíram barcos velozes e resistentes, movidos a velas e remos. Na imagem podemos observar uma réplica de uma réplica de trireme, embarcação utilizada pelos gregos há milhares de anos em batalhas navais. Então, eles usavam esses barcos que eram movidos a velas, né? O vento batia na vela, né? E também tinha os remos. Eram barcos grandes que eles utilizavam para defender o território, tá? Eles iam para batalhas navais mesmo, batalhas no mar, com esses barcos aí. Aqui ao lado, nós temos o Titanic. Foi um dos navios mais famosos do mundo. Construído há aproximadamente 110 anos, com grandes motores movidos a vapor, era o navio mais luxuoso e, de acordo com os construtores, o mais seguro da sua época. Porém, o Titanic afundou antes de chegar ao seu destino, né? Vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês já devem ter visto o filme até sobre o Titanic. É claro que muita coisa que aparece naquele filme, alguns personagens, algumas situações que aparecem ali no filme não foram totalmente reais, tá? Porém, a parte que o navio tem problemas, que bate no iceberg e afunda, toda aquela parte ali é verdadeira, a história é verdadeira, tá? Muitas pessoas morreram nesse naufrágio,
e algumas pessoas sobreviveram, sim, para contar, né, essa história, o que aconteceu dentro do Titanic. Mas era um navio muito luxuoso na época e os construtores desse navio, eles falavam assim que nem Deus afundava o Titanic. E o Titanic, ele não terminou a viagem, ele naufragou e muitas pessoas morreram nessa tragédia aí. Bem, aqui nós temos embaixo, aqui nessa palavrinha réplica, réplica é uma cópia, tá? É uma imitação, tá bom? Aqui nós temos um outro meio de transporte, bem antigo, né? Os veículos de tração animal eram meios de transporte muito comuns no passado e conhecidos por muitos nomes, como coche, berlinda, carruagem e seges. As malas postas, como a da imagem, eram utilizados para transportar cartas e encomendas. Então, olha só, olha, aqui, ó, tá vendo aqui? As malas postas aqui, ó, isso aqui é que transportava tá vendo aqui dentro, ó, também tem, ó, é que transportavam as cartas e as encomendas muito antigamente, muito antigamente, muito tempo atrás. Olha outro meio de transporte aqui, olha só. Pro é uma bicicleta com 3 rodas? Parece que sim, olha lá. Em 1888, Bertha Benz foi a primeira mulher a dirigir um automóvel. Era um automóvel, tá, gente? Um automóvel motorizado por mais de 100 quilômetros. Esse automóvel foi inventado por seu marido, Cole Benz, 3 anos antes. Nessa época, não era comum os carros percorrerem distâncias longas e também não era comum mulheres dirigirem. Berta, com a experiência adquirida na viagem, deu várias sugestões que melhoraram a invenção, tá? Então, olha o carro que o marido dela inventou. E ela dirigiu esse carro aí por 100 quilômetros. Na época, uma mulher, não era costume uma mulher dirigir, só os homens que dirigiam. Então, página 10, vamos para a página 11. Aqui na página 11, nós também temos aqui uma figura aí de um meio de transporte, tá? Que foi muito usado em outras épocas passadas, que é o balão, tá? E aqui do lado nós temos aqui, ó, a invenção do balão de ar quente possibilitou a algumas pessoas desfrutar da sensação de voar. Ele foi o primeiro meio de transporte aéreo a ser inventado. A pintura retrata um acontecimento de 1783, quando os irmãos Montgolfier fizeram a primeira demonstração de voo com um balão de ar quente. E aqui nós temos o famosíssimo 14 bis. Esse avião, ele foi inventado por um brasileiro, tá? Então vamos, olha aqui, ó. O brasileiro Santos Dumont foi a primeira pessoa a voar em um avião sem auxílio externo para decolar e pousar, o que foi feito com sua invenção, o avião 14 bis, no ano de 1906, tá?
Então, na verdade, o avião, ele foi inventado por um brasileiro, tá? E foi esse daí, ó, o primeiro avião. Ele não precisava de nada que puxasse ele para ele subir ou que tivesse alguma forma de frear ele com alguma coisa externa para que ele pousasse, tá? Então esse avião aí, ele decolava, ele decolou e ele pousou sem auxílio de nada externo, tá? Isso foi em 1906. E esse primeiro voo aqui do 14 bis não foi no Brasil, não. Foi na França, tá? Foi na França a primeira vez que o Santos Dumont decolou com o 14 bis, tá? Vamos lá. Nós temos um QR Code aqui. E nesse QR Code, se você direcionar a câmera do seu celular, você assistirá a um vídeo falando sobre esse meio de transporte aqui, criado por um brasileiro, tá? Bem interessante esse vídeo. Assistam, vale a pena. A invenção da roda. Vamos lá. A roda começou a ser utilizada em veículos há aproximadamente 5.500 anos. Ó, faz tempo, hein? Os registros mais antigos desses veículos, que tinham duas ou quatro rodas, foram encontrados na região da Mesopotâmia. As rodas eram feitas com tábuas de madeira unidas para formar um círculo. Cerca de 1000 anos mais tarde, foram inventadas as rodas de raios mais leves e que tornaram os veículos consideravelmente rápidos. Então, nós temos dois tipos de rodas aqui. Uma roda totalmente fechada, tá? Que deveria, na minha opinião, deveria ser extremamente pesada, e isso fazia com que o veículo fosse mais lento, né? E aqui nós temos a roda com aros. Isso aqui, ó, em volta aqui, ó, esses pauzinhos aqui, esses são os aros da roda. Isso torna o veículo mais veloz, tá? Porque a roda, comparada com essa, ela parece bem mais leve. Então, o veículo, ele se locomove mais rapidamente, tá bom? Essa é a página 11, vamos para a 12. Aprender é divertido. Vamos lá. Deixa eu ver aqui na minha... Ah, tá. Nessa parte aqui da apostila, eu gostaria que vocês vissem essa parte com a apostila aberta, para ver os dois lados da página, sabe? Para a gente ver os dois lados. Mas como a gente não dá para abrir aqui, né? A apostila, a gente vai ver conforme dá aqui para a gente visualizar. Nem todos os meios de transporte se locomovem da mesma maneira. Portanto, necessitam de vias específicas para transitar. Você sabe quais são essas vias? Agora, assim, por exemplo, o que está querendo dizer aqui, tá? Um caminhão é um meio de transporte. Ele precisa de uma via para ele se locomover, tá? O caminhão, ele precisa, do que ele precisa para se locomover? De uma estrada, de uma rua, de uma estrada, tá? Ele não pode se locomover no mar, como um barco, tá? Ou ele não pode se locomover num rio, como um barco. Ele não pode voar, como um avião,
tá? Então, ele precisa de uma via. As vias são o meio que o transporte tem para se locomover de um lugar para o outro. Leia os textos para conhecer alguns exemplos de vias de transporte, do material de apoio, recorte as imagens de meios de transporte e colhe-as na representação de via mais adequada para cada um. Então, olha só, em seguida, responda a estas questões na região onde você mora. Quais são as vias de transporte mais usadas? Por quê? Bom, primeiro vamos por partes, tá? Primeiro vamos por partes. Aqui nessa página, por isso que eu falei para vocês, vejam a apostila aberta, que fica mais fácil, tá? Aqui nessa página, nós temos aqui, ó, a ciclovia. A ciclovia é destinada principalmente a um meio de transporte de duas rodas, que é um dos que menos polui o meio ambiente e também é usado por muitas pessoas em momentos de lazer. Qual será que é esse meio de transporte? Transporte de duas rodas, que não polui o meio ambiente e que anda na ciclovia. Já já nós vamos lá no material de apoio para vocês verem, tá? Espera um pouco, vamos ler todos aqui. Aqui nós temos outra parte do texto, um pedacinho aqui, ó. A hidrovia é destinada aos meios de transportes aquáticos. É uma das vias de transporte mais antigas do mundo, tá? A hidrovia, hidro é água, hidro. Então, pode ser mar, pode ser rio, né? Depois a gente vai lá no material de apoio. Vamos para a próxima página aqui. Nós temos um texto aqui, ó. A rodovia é usada exclusivamente para veículos sobre rodas, os quais podem ser de diferentes tamanhos. Atualmente, é o tipo de via mais utilizado no Brasil. Vamos outro pedacinho aqui. A aerovia é um espaço próprio para veículos que se locomovem pelo ar. Para que esses veículos possam pousar e decolar, é preciso haver um aeroporto. Vamos em outro pedacinho aqui. As estradas de chão são vias utilizadas por veículos, animais e pessoas. No passado, a maioria das estradas eram de terra batida. Atualmente, essas estradas existem em maior número em áreas rurais. Sabe aquelas estradinhas de terra, sabe? Que não é asfaltada, é de terra. É chamada de estradas de chão, tá? Mais um pedacinho aqui. A ferrovia ou linha férrea é um sistema de transporte sobre trilhos. Há aproximadamente 150 anos, era o tipo de via mais importante do Brasil, pois permitia levar mais rapidamente o café produzido nas fazendas até os portos, de onde era enviado para outros países, tá? Então, agora é o seguinte, nós vamos caminhar até o material de apoio, porque lá no material de apoio tem as figurinhas que vocês vão colar nos lugares certos. Então, nós temos aqui a ciclovia. Qual é o transporte que anda na ciclovia? Qual é o transporte que anda na hidrovia? Qual é o transporte que utiliza a rodovia? Qual é o transporte que utiliza a aerovia? Qual é o transporte que utiliza a estrada de chão? E qual é o transporte que utiliza a ferrovia?
Lá no material de apoio, vamos andando até o material de apoio. Opa! Vamos andando até o material de apoio. Deixa ler a apostila, senão não adianta a gente andar, né? Opa, vamos lá. Ó, tá começando a ler as páginas, tá vendo? Tá começando a aparecer as páginas. Vamos até o material de apoio, ó, tá começando, ó. Tá vindo todas as páginas e eu vou chegar no material de apoio. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Olha, esta página aqui, ó. É esta página que eu quero que vocês vejam, tá? Aqui no material de apoio, ó, tá? Material de apoio para as páginas 12 e 13, meios de transporte, tá? Aqui, vocês têm várias figurinhas de tipos de meio de transporte. Deixa eu só ver se essas figurinhas são autocolantes. Não sei. Vou ver. Espera só um minutinho, que eu estou chegando aqui no meu material de apoio. Não. Vocês têm que recortar bem direitinho em volta das figurinhas, tá? E colar as figurinhas lá no lugar certo. Então, por exemplo, qual é o transporte que utiliza a ciclovia? A ciclovia, quem anda na ciclovia é a bicicleta. Então, vocês vão recortar a bicicleta aqui e colar lá na ciclovia. A ferrovia, quem utiliza a ferrovia? O trem. Aí, vocês vão recortar o trem e colar lá na ferrovia. Quem usa a estrada? Ó, carros, ó, os micro-ônibus aqui. Tem mais, ó, caminhões, ó, outro tipo de carro aqui. Todos esses andam na estrada, outro caminhão, tá? Todos esses usam a estrada, a rodovia. Aí, vocês vão recortar e colar eles lá na rodovia. Agora, quem usa a aerovia? Aerovia, lógico, os aviões, né? Aqui, ó, os aviões. Tem um outro aviãozinho aqui, ó, tá? Tem outro aviãozinho aqui, tá? Eu também vi aqui uma moto, olha, aqui tem uma moto. A moto, ela também usa rodovia, tá, gente? Ó, a moto também usa rodovia, tá? A hidrovia, claro, falando de água, né? Água, só pode ser um navio, né? A estrada de chão, olha lá, mais comum na área rural. Olha aqui, ó, a carrocinha com o cavalinho, tá? E o balão, professor, onde eu vou pôr o balão? No ar, no céu, né? Ele voa. Então, vocês vão recortar essas figurinhas aqui e vão colá-las lá na nossa página, que ainda vai agora começar a ler tudo de novo, para a gente poder caminhar e chegar lá aonde a gente quer colar essas figurinhas, que é na página aqui, na página 13 e na página 12, tá? Então, vocês vão lá, recorta a bicicleta, tá? Onde vocês vão colocar a bicicleta? Na ciclovia. Onde é a ciclovia aqui, professora? É nessa linha vermelha aqui, ó. Aqui é a ciclovia, tá? Onde que eu vou pôr o caminhão, os carros? Nas estradas, ó.
Tem várias estradas aqui, ó. Tem ruas para vocês colarem o carrinho, tá? E os aviões no aeroporto? Olha lá. Posso colocar um aviãozinho aqui no céu? Pode. Posso colocar um aviãozinho aqui no aeroporto? Pode, tá? Que mais que a gente tem? Hidrovia. A hidrovia. Ó, o navio. Aonde eu vou colocar aquele navio? Aqui na água, né? O navio tem que estar aqui na hidrovia. Aonde eu vou colocar o trem, professora? Na ferrovia. Olha a ferrovia aqui, a estrada de ferro, tá? Então é isso que, ó, tem outra aqui, ó, tem outra parte aqui, ó, que cabe um trem bem grandão aqui. Ó, aqui, ó, na ferrovia, tá bom? Página 14. Compreendendo a história. Leia o relato do senhor José Alves de Mira, que nasceu em 1924, em Minas Gerais. Ele começou a trabalhar com o pai aos 7 anos de idade e presenciou algumas mudanças nos meios de transporte no local onde morava. Então, olha só o que ele fala, o senhor José. Meu pai trabalhava na enxada, plantava muito, e a gente plantava muito e trabalhava com tropa. Tropa são os animais, cavalos, burros, jumentos, os animais que transportavam as coisas naquela época. Nas colheitas, ele trabalhava. Opa, escapou meu dedo. Nas colheitas, ele trabalhava com tropas. Baldear as coisas para a cidade era o trabalho dele. Levava arroz, feijão, milho, café. Vieram o carreador, o carro de boi. Tinha que abrir uma estrada para caber os 2 bois e o carro. Até que veio o caminhão, tirando as tropas da trilha e tirando o carro de bois também da estrada. O carro ainda continuou mais um tempo, mas a tropa foi acabando rapidinho, porque gastavam 10 tropas com 10 burros para carregar a carga de um caminhão daquele tempo. Então, olha só. Aqui nós temos uma palavrinha, baldear. O que é baldear? Baldear é levar as coisas de um lugar para o outro. Então, o pai do seu José aí, ele trabalhava com o plantio de alimentos, né, na agricultura, e depois que ele plantava e colhia esses alimentos, ele tinha que levar para vender nas cidades. E ele levava as tropas, né, de cavalos, de burros, pela estradinha lá de chão. E depois vieram os carros de boi. Também eram carros feitos de madeira, e 2 bois puxavam esse carro. E também era o meio de transporte de carregar os alimentos para a cidade. Mas o seu José também viu chegar o progresso, e ele viu chegar o caminhão, né? E ele fala aqui, ó, tá? Olha que interessante. Gastavam 10 tropas com 10 burros para carregar a carga de um caminhão. Então, as coisas foram facilitando, né? Um caminhão carregava o que 10 tropas com 10 burros carregavam, né? E outra, os animais demoravam muito para chegar no outro lugar para vender o produto. No caminhão, não, o caminhão ia mais rápido, tá?
Só que, como eu falei para vocês, o progresso tem um lado que é bom e tem um lado que não é tão bom assim, né? Porque aí começaram, né, as poluições, né? Os produtos começaram a ficar mais caros. Com base na leitura do relato do Senhor José, responda as questões. Letra A. Que trabalhos eram realizados pelo pai do Senhor José? Que trabalhos que o pai dele fazia? Tá lá no pedacinho que ele relatou pra gente, que eu li para vocês. Olha lá e coloca aqui. B. Que meio de transporte era usado para levar as mercadorias para a cidade? Que o pai do seu José usava para levar as mercadorias para a cidade? C. De acordo com o senhor José, por que os animais de carga foram substituídos por caminhões? Que eu falei, tá? Leia lá e eu falei para vocês agora há pouco. D. Atualmente, quais são os principais meios de transporte utilizados na região onde você mora? Na região onde nós moramos na região Sudeste. É a região mais desenvolvida do país em termos de transporte, em termos de rodovias, tá? Então, qual é, na nossa região, ou quais são os meios de transportes mais utilizados aqui na nossa região? Pense aí, porque vocês sabem, tá? Página 14, vamos para a página 15. Outra página de atividades aqui. Número 1. Complete corretamente as frases com as palavras em destaque. Então, nós temos aqui, dentro desses espacinhos, palavras que estão destacadas aqui, dentro desses espacinhos aqui. Migração, costumes, urbanização e industrialização. Essas palavras, vocês vão encaixá-las, completar essas frases. Então, por exemplo, letra A. Entre as mudanças ocorridas no Brasil a partir dos anos 1950, pode ser destacada a tananana, ou seja, o crescimento das cidades. Lá na apostila, numa página atrás aí, eu vou até lá mostrar para vocês. Tem até escrito o ano. Ó, quer ver? Vocês têm que procurar, pesquisar a apostila, ler a apostila, tá? Então, quer ver? Nós temos aqui, ó. Nós temos até o ano, quer ver? Tchan, tchananã. Ó. Estou aqui buscando. Ah, não apaga não. Não faz isso, professora Elaine. Aonde que eu tô? Aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso está na página 9. Ó, nós temos aqui, ó. A partir dos anos 1950, rodovias começaram a ser construídas, interligando todas as regiões do país e, com isso, a circulação de automóveis aumentou. Atualmente, as rodovias são a principal via de transporte do Brasil. Vamos voltar lá na atividade? Voltando na página da atividade, voltando na nossa questão, nós temos aqui, olha só, letra A. Entre as mudanças ocorridas no Brasil a partir dos anos 1950, pode ser destacada o quê? Tananã, ou seja, o crescimento das cidades. E aí, o que você encaixaria aqui? Migração, costumes, urbanização ou industrialização? Entre as mudanças
ocorridas no Brasil a partir dos anos 1950, pode ser destacada o quê? Qual palavra vocês colocariam aqui para completar essa frase? Letra B. A partir de 1950, há tananana, de pessoas de diferentes regiões do país resultou no aumento do número de pessoas vivendo nas cidades. Qual palavra completaria esse espaço aqui? Migração, costumes, urbanização ou industrialização? Letra C. Muitas pessoas buscavam oportunidades de trabalho nas grandes cidades, pois com a tananana, diversas fábricas foram instaladas nesses locais. Qual palavra cabe aqui? Letra D. Os migrantes trouxeram os tananana de seus locais de origem e, por isso, nas cidades brasileiras há uma grande diversidade de culturas. O que eles trouxeram do lugar que eles viviam? Qual palavrinha cabe aqui para completar essa frase? Número 2. Conforme as indicações de cores, pinte os quadradinhos para identificar a via de cada meio de transporte. Verde, rodovia. Azul, hidrovia. Amarelo, aerovia. Então, vamos lá. Navio. Navio, ele usa a hidrovia. Então, você vai pintar esse quadradinho do navio, você vai pintar do quê? De amarelo. Não, hidrovia. Oh, meu Deus, azul. Azul é a hidrovia. Então, você vai pintar o espacinho do navio de azul. O carro. O carro, ele usa a rodovia. A rodovia, que cor que ela tá aqui, ó? Verde, rodovia. Aí você vai pintar de verde. Entenderam como vocês vão fazer? O ônibus, o avião, o helicóptero e a canoa. Agora vamos marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeiro aqui. Com a industrialização, várias cidades brasileiras passaram por transformações. Isso é verdadeiro ou falso? Quando começaram a surgir as indústrias, as grandes fábricas, quando começou a industrialização, várias cidades brasileiras passaram por transformações. Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você vai colocar V aqui. Se for falso, você vai colocar F. Ao se mudarem de cidade, os imigrantes deixaram para trás os hábitos que tinham nos locais onde moravam anteriormente. Eles deixaram para trás os costumes que eles tinham antigamente, aonde eles moravam, ou eles trouxeram os costumes deles junto com eles? Por isso que o Brasil é um Brasil com diversas culturas, com diversidade cultural. Eles deixaram para trás. Aqui na frase está escrito aqui, ó. Ao se mudarem de cidades, os imigrantes deixaram para trás os hábitos que tinham nos locais onde moravam anteriormente. Isso é verdadeiro ou falso? Eles deixaram para trás? É verdadeiro ou falso? Em diversos locais do Brasil, é possível perceber a influência da cultura dos migrantes na culinária e em outras manifestações culturais. Isso é verdadeiro ou falso? Em diversos locais do Brasil, a gente vê, acabei de falar da diversidade cultural, tá? A gente vê os costumes dos vários tipos de influências de manifestações culturais, principalmente na culinária, principalmente na comida, tá? Em vários locais. Isso é verdadeiro ou falso? No Brasil,
as migrações ocorreram há 20 anos apenas. Isso é verdadeiro ou falso? Há 20 anos atrás, nós estaríamos em 2001. Só em 2001 que começou as migrações no Brasil? Isso é verdadeiro ou falso? No decorrer do tempo, os meios de transporte se transformaram com o surgimento de tecnologias. Isso é verdadeiro ou falso? Eu mostrei para vocês lá o primeiro avião, como era, né? O navio, como era e como é hoje. Vocês acham que com o decorrer do tempo, os meios de transporte se transformaram com o surgimento de tecnologias? Melhorou, progrediu? Isso é verdadeiro ou falso? Tá? E aí a gente para por aqui, na nossa página 15. Agora, uma coisa importante: vocês só vão mandar fotos para mim das páginas que têm atividades. Então, vocês vão mandar as fotos da página 15, tá? Vocês vão mandar fotos da página. Ô, professora Elaine. Professora Elaine, volta lá na história. Aqui, pro. Agora até ler de novo. Aí, vamos lá. Então, nós vamos, vocês vão mandar fotos da página 15, da página, deixa ler, ó. Deixa a apostila ler, lendo as páginas, isso. Vocês vão mandar as fotos da página 15, que tem atividade, tá? Página 15, página 14, foto da página 14, foto da página 13, onde vocês vão colar as figurinhas do material de apoio, foto da página 12, também com as figurinhas que vocês vão colar, foto da página, essa não precisa, essa não precisa, essa não precisa. Leia a página. Aí. Aqui não precisa e aqui precisa. Então, fotos somente da página 7, 12, 13, 14 e 15. Ok, pessoal? Bons estudos a todos, boas atividades, leiam, vejam o vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês, dá pausa no vídeo, volta, escuta de novo a explicação, tá bom? E qualquer dúvida, me procurem. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijão, fica com Deus.